Dentro das aplicações das leis de Newton, uma das forças mais importantes que devem ser discutidas é a tensão ou tração. Esse tipo de força são forças aplicadas por meio de cordas, cabos ou fios, por exemplo. Ela é útil para transferir a força de um corpo para outro a determinada distância, ou ainda para alterar a direção da força aplicada em um corpo. Nesse sentido, nós podemos ver já que o quão importante é essa discussão de tensão ou tração, tá bom? Então vamos entender um pouco melhor como esse tipo de força funciona e como são aplicados. É muito comum encontrarmos na rua, por exemplo, um carro puxando o outro por meio de uma corda. Nesse sentido, a nossa preocupação não é buscar entender o porquê de o carro estar puxando o outro, se o carro está quebrado, se não está, se é o carro da frente que está puxando de trás ou de trás está puxando da frente, etc. O nosso intuito nesse estudo é apenas entender qual é a força que está sendo aplicada sobre essa corda para puxar, por exemplo, esse outro carro, ou vice-versa. Se esse carro estiver andando para frente ou andando para trás, o nosso intuito aqui nesse momento é entender qual é a força que está sendo aplicada sobre essa corda. Então, em geral, nos nossos problemas, a figura que vai representar um problema como esse é a figura seguinte. Veja só, esse objeto em azul, por exemplo, onde representa uma massa M qualquer, pode ser o nosso carro. E essa seta, esse tracinho representa a nossa corda. Então, o nosso intuito nesse momento é entender qual é a força que está sendo aplicada sobre essa corda, ou seja, qual é a tensão na corda. Então, numa condição de ausência de força de atrito, o que é que acontece em nossos estudos? Na ausência de força de atrito, a única força que está atuando sobre esse corpo é a minha tensão, certo? Para puxar esse objeto. Então, nesse caso, como a tensão T é a única força que está sendo aplicada sobre o objeto, a tensão ela passa a ser igual à força resultante, pois é a única força que está atuando para puxar esse objeto. Como força resultante é igual a massa vezes a aceleração, a tensão nesse objeto vai ser igual a massa vezes a aceleração. Isso na ausência do atrito. Vamos ver como é que funciona esse tipo de problema também na presença do atrito. Vejamos. Na presença do atrito, o que temos é o seguinte, nós temos que força resultante vai ser igual a tensão menos a força de atrito. Φ, né, que é igual a μ vezes a normal. Vejamos, considerando que o objeto ele passe a se locomover com determinada aceleração, o que podemos fazer é o seguinte, né? A tensão continua sendo T, que é o nosso objetivo, mas a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, tá bom? Igual a T menos μ vezes a normal. Nesse caso, pessoal, a normal ela é igual ao peso, né? Já vimos isso aí em outros estudos, que para baixo aqui eu tenho o peso e como uma força de reação eu tenho a interação normal aqui, que é a reação ao nosso peso, tá bom? Então, nesse sentido, a tensão passa a ser igual a massa vezes a aceleração mais μ vezes a normal, que é igual ao peso, né? Ou ainda a tensão vai ser igual a massa vezes a aceleração mais μ vezes mg, né? Certo? Então, eu poderia deixar aqui, se quisesse, essa massa em evidência, mas para mim isso aqui já é o suficiente. Então, na presença do atrito, a tensão é expressa dessa forma, tá bom? Se eu quisesse, por exemplo, encontrar a aceleração do sistema, simplesmente eu faria agora, a aceleração é igual a tensão menos μ vezes mg sobre a minha massa. Essa é a aceleração do sistema na presença do atrito, tá bom? Numa condição de equilíbrio em que o corpo esteja em repouso, por exemplo, sendo aplicada uma tensão, mas o corpo não se desloca, ou então ele está se deslocando com a velocidade constante, né, numa condição de inércia, o que ocorre é o seguinte, é que a aceleração sobre esse sistema ela passa a ser igual a zero. Então, o que temos nesse momento é o seguinte, é que a força resultante é igual a zero, então tenho zero igual a T menos Φ. Então, numa condição de equilíbrio, a tensão ela passa a ser igual à força de atrito, tá bom? Essas duas informações são muito importantes para a gente.
Beleza? Então, o que é que temos mais aqui também? Outro tipo de problema que podemos encontrar e é muito usual é um problema desse tipo aqui. Vejamos só. Nós temos aqui o nosso objeto e temos, por exemplo, outro corpo, tá bom? E sobre esse outro corpo que eu coloquei aqui, existe uma força F que está puxando, por exemplo, para cá esse corpo. E aí a gente pergunta, né, qual é a aceleração do sistema e qual é a tensão que está sendo feita na corda, tendo esses dois corpos, o corpo de massa 1, M2, MA, MB, etc., com massas iguais, massas diferentes e etc. Então, essa é a ideia que temos para força de tensão nesse momento. Outra força de tensão que nós devemos destacar é a seguinte. Vejamos só. Considere também que você esteja na rua e encontre, por exemplo, um cara pendurado por uma corda. Nesse momento, nosso intuito não é saber o porquê que esse cara está pendurado por uma corda, se ele está se divertindo, está chamando a atenção e etc. O nosso intuito nesse momento é apenas entender qual é a tensão que está sendo feita sobre a corda. Agora, nesse momento, nós vamos estudar agora numa condição de equilíbrio, numa condição em que esse cara ele não está se locomovendo, ele está em equilíbrio, né? A corda também, vale destacar que ela nem estica, ela nem... É uma corda ideal, nem tem massa, tá bom? Então são condições ideais. Então o que é que temos nesse problema? Fazer essa representação de um garoto pendurado sobre uma corda é um pouco complicado. Então essa figura naturalmente pode ser substituída por essa daqui, ó. Uma figura bem mais simples. E qual é o nosso intuito? É entender qual é a tensão na corda. Então, o que é que nós sabemos? Que para baixo, puxando para o centro da Terra, existe uma força chamada de peso. Então, o peso que atua sobre o corpo, ele empurra esse objeto para a Terra. E, em contrapartida, sobre a corda, nós temos uma tensão T, puxando para cima. E como o nosso estudo aqui nesse momento é entender uma condição de equilíbrio, na condição de equilíbrio o peso é igual à tensão na corda, ou a tensão é igual ao peso, né? Então fica com essa figurinha na cabeça, fica com essas condições aqui que ela é muito importante dentro dos nossos estudos, tá? Numa condição de equilíbrio, um corpo pendurado por uma corda, a tensão é igual ao peso. E o peso, naturalmente, é a massa do corpo vezes a gravidade, tá bom? Então vamos continuar. Então, considere que nessa figura que nós tínhamos do rapaz pendurado sobre uma corda, né? Aqui, ó, ele está pendurado sobre essa corda. O que é que acontece? Considere, por exemplo, que esse rapaz ele tem uma massa M igual, por exemplo, tá? A 65 quilogramas. E aí faz necessário, né, considerando uma condição de equilíbrio, onde o peso é igual à tensão, né? Só lembrando aqui que nesse caso nós temos o peso dele, né? Aponta para baixo, tá bom? E em reação ao peso, nós temos a tensão na corda, beleza? Então, qual é a tensão atuando na corda nessas condições, considerando que essa corda ela é uma corda ideal, ela não estica, ela não encolhe e ela não tem massa, tá bom? Então, numa condição de equilíbrio, como nós acabamos de ver, né? A tensão é igual ao peso. Então, como a tensão é igual ao peso e o peso, por sua vez, é igual à massa vezes a gravidade, o que ocorre é que a tensão na corda vai ser igual a 65 e considerando que nas proximidades da superfície da Terra a gravidade seja de 10 metros por segundo ao quadrado, então temos vezes 10. Então a tensão na corda vai ser igual a 650 Newton. Então, fica como exercício aí para você praticar, você conhecendo a sua massa, né? O que chamamos usualmente de peso, tá bom? Você conhecendo a sua massa e você pendurado numa corda, qual seria a tensão nessa corda? Então, pessoal, não se esquece, né? Só lembrando, não se esquece de curtir os nossos vídeos e se inscrever em nossas páginas, apertar o sininho. Isso é muito importante para nos motivar a trabalhar de maneira mais feliz, tá bom? Então não se esqueçam desses detalhes.